Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui desse projeto Bastidores de Sucesso, né? Nesse projeto o objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho do que acontece nos bastidores aí da massoterapia, para você que trabalha com massagem ou você que deseja começar a trabalhar com massagem do absoluto zero. E esse conteúdo ele é para você que já trabalha com massagem, que fez já um curso, um curso técnico, uma faculdade, algum curso livre em massagem, ou mesmo para você que nunca fez curso nenhum, mas está em busca aí de uma profissão que vai te dar independência financeira, que vai te dar liberdade de tempo, autonomia, né, para você fazer os seus horários. Você que está em busca de uma renda extra, e a massagem aí é uma excelente opção, algo bem acessível. Então não importa se você está começando do absoluto zero, se você já atua, se você tem um espaço próprio, se você faz atendimento a domicílio, se você não atende, se você atende na sua casa. Lembrando que toda segunda-feira, 20 horas, eu faço live, trazendo sempre muito conteúdo gratuito, né, sobre massagem, sobre massoterapia, para ajudar você que quer ser um massoterapeuta, que tem segurança para avaliar, diagnosticar, tratar seus pacientes, você que quer ser um massoterapeuta reconhecido, valorizado na sua cidade, você que quer ser chamado aí de doutora, que promove a cura pelas mãos e que fatura de 5 a 15 mil reais por mês, como milhares de pupilas e pupilos do método Natália Tanaka já alcançaram essa transformação. Então já deixa anotadinho aí na sua agenda, toda segunda-feira, 20 horas, você tem esse compromisso comigo aqui, se você quer aprender mais sobre esse universo da massagem. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Natália Tanaka, eu sou fisioterapeuta e há 13 anos eu trabalho com massagem, há 13 anos eu ajudo meus pacientes, eu já curei milhares de pacientes e hoje eu compartilho esse método que eu desenvolvi, que é o método Natália Tanaka de cura pelas mãos, com outros profissionais ou pessoas que querem começar do zero a trabalhar com massagem, para que você aí, né, que está aí me assistindo, me ajude nessa missão de cura pelas mãos, levar essa cura pelas mãos para tantas pessoas que sofrem de dores físicas, dores emocionais, dores estéticas, porque eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas aí próximas a você, amigos, familiares, conhecidos, que tem uma dor lombar, um torcicolo, uma tendinite, uma artrite, uma artrose, uma fibromialgia, estresse, ansiedade, doenças autoimunes, que querem reduzir medida, que tem celulite, gestantes, pessoas que fizeram cirurgias plásticas, né? São todos potenciais clientes que você tem. Aí você precisa apenas das suas mãos e do conhecimento que você pode adquirir através, né, do meu curso online reconhecido pelo MEC, que é o método Natália Tanaka de cura pelas mãos. No momento as matrículas elas estão fechadas, mas se você tem interesse em se tornar esse massoterapeuta, não só um massoterapeuta comum, simples massoterapeuta, mas um massoterapeuta que é especialista em dor, que tem essa segurança para atender qualquer paciente que te procurar com queixa de dor física, emocional, estética, o link para você se cadastrar na lista de espera para a próxima turma tá na minha bio. Se você digitar aqui nos comentários também, não sei se aqui vai dar certo, tá? Mas você pode me mandar uma mensagem no direct com a palavra espera e eu vou te mandar o link o link para você entrar nesse grupo de espera para nossa próxima turma. E hoje, né, o tema dessa aula, desse projeto Bastidor de Sucesso, o tema que eu escolhi para falar com vocês é 3 estratégias para conseguir seus primeiros pacientes na massagem. Hoje eu abri uma enquete lá aqui no meu Instagram, postei lá nos stories uma enquete perguntando, né, quem aqui trabalha com massagem, quem tá começando, quem já trabalha há algum tempo. Então aproveita você que tá aqui, ó, nesse feriado prolongado, véspera de feriado, né, prolongado aí de carnaval, você... se você já trabalha com massagem, coloca aqui, ó, Nath, já trabalho com massagem, Nath, ainda não trabalho com massagem. E se você já trabalha, há quanto tempo você já trabalha? Se você está começando, coloca, Nath, estou começando a trabalhar com massagem agora. Das pessoas que responderam lá a enquete que eu fiz no Instagram, se eu não me engano, a maioria, assim, com uns 40% mais ou menos das pessoas que responderam a enquete estão começando agora a trabalhar com massagem.
Para quem tá perguntando por que a minha voz tá alterada, gente, talvez dependendo do aparelho celular, às vezes acontece isso. Tenta sair e entrar de novo para ver se melhora. Mas eu já vi outras pessoas dizendo isso. Tô vendo aqui gente mandando que tá começando agora. Rose tá começando, Mari Toshi está começando, Railda também começando agora. Tem muita gente começando na massagem. E a principal dificuldade que as pessoas responderam que tem, né, para trabalhar com massagem é como conseguir cliente. Quem aí tem dificuldade para conseguir cliente, manda aqui. Nath, tenho dificuldade para conseguir cliente. E já aproveita também e me manda, você que tem dificuldade para conseguir cliente, qual que é a sua maior dificuldade para captar clientes para massagem? E eu sei que essa é uma grande dificuldade, porque lá no meu início, né, eu já tô há 13 anos no mercado, mas lá no meu início eu também tive essa dificuldade. Eu achava, e pode ser que vocês também já tenham pensado dessa forma, eu quero que vocês compartilhem aqui comigo. Eu achava que para poder trabalhar com massagem, bastava ter feito uma boa faculdade, né? Eu me formei na USP, que é a Universidade de São Paulo, que é a faculdade mais concorrida que a gente tem de fisioterapia. Então eu pensava que, como eu fiz a melhor faculdade de fisioterapia, vou ter mais facilidade para captar clientes, né? Aí quando eu terminei a faculdade, eu me senti assim perdida. Eu falava, meu Deus, eu terminei a faculdade, eu fiz 5 anos de faculdade de fisioterapia, mas a sensação que eu tenho é que eu aprendi um monte de coisa, aprendi na teoria, na prática, várias coisas, mas eu não tinha segurança, né, para começar a atender meus pacientes. Além de não ter segurança para atender os pacientes, eu não tinha a mínima ideia, eu não tive nenhuma noção, nem nada básica assim, nenhum ensinamento básico de como divulgar, de como conquistar clientes. Até porque na minha época de faculdade, eu sou formada desde 2010, 13 anos, né? Na época que eu fiz a faculdade, era até meio que contraindicado. Eles criavam assim até todo um medo em relação a você ficar divulgando o serviço, meio que era antiético. Era essa palavra. Então você aprendia que era antiético você ficar divulgando. Não tinha muito redes sociais. Redes sociais estava começando e ela nem era assim usada de forma comercial. Era usada assim só mais para interação pessoal, né? Não tinha essa finalidade comercial como a gente tem hoje. Então assim, vocês que estão começando agora, vocês estão começando numa época assim com muito mais facilidade. Antigamente, quem aí já é formado e que já atua há mais de 10 anos, quem começou lá atrás há mais de 10 anos sabe o quanto que era muito mais difícil as formas de divulgar para você poder captar clientes, né? Mas quando eu me formei, primeiro que quando eu terminei a faculdade, antes de terminar a faculdade, você já tá pensando assim, meu Deus, a faculdade vai acabar, depois que acabar, que curso eu vou fazer? Quem aí também teve essa sensação quando terminou um curso ou quando terminou a faculdade? Você sai com aquela sensação de que, nossa, você estudou, aprendeu de forma superficial várias coisas, mas você não tem segurança para atender os pacientes. Aí quando terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de já abrir o meu espaço próprio, né? Eu fiz um empréstimo, eu aluguei um espaço, comprei maca, produtos, equipamentos. E aí eu pensava, bom, eu fiz uma boa faculdade, eu fiz um investimento, aluguei uma sala, comprei tudo isso, maca, vários produtos, equipamentos, fiz diversos cursos de especialização. Então eu fui fazer desde curso de drenagem linfática, massagem relaxante, massagem terapêutica, pilates, dermatofuncional, né? Então eu tinha tratamento para gordura localizada, para celulite, para estria, rejuvenescimento, manchas, fiz cursos de peeling químico, fiz cursos de limpeza de pele oleosa. Então assim, eu tinha um cardápio gigante com vários serviços que eu oferecia no meu espaço, né, na minha clínica. E aí, para mim, isso daí era assim mais do que o suficiente para poder ter uma agenda cheia. Ter formado na melhor faculdade de fisioterapia do Brasil, ter feito vários cursos para atender desde limpeza de pele,
tratamento de gordura, massagem relaxante, drenagem, pedras quentes, bambu, massagem modeladora, dermoativadora, lipoescultural, tudo que tinha assim de que tava em alta na época, eu fui fazendo os cursos e eu tinha diversos serviços. Eu falei, bom, então agora não tem erro, né? É só esperar que os pacientes vão aparecer. Resultado, né? Por 7 anos eu fiquei patinando muito, investindo, e até tinha um ou outro cliente, mas não era suficiente ainda para pagar todas as minhas contas, para pagar todo o investimento. E antes de desistir, eu tentei a última opção, a última alternativa, que foi contratar uma equipe de marketing, porque afinal, se eu não sabia como divulgar, porque eu não tinha aprendido isso na faculdade, nada melhor do que contratar uma equipe, contratar uma agência de marketing para poder fazer isso, né? Já que eles seriam pessoas capacitadas, que teriam conhecimento, domínio técnico para estar fazendo isso, coisa que eu não sabia. Resultado, contratei uma agência de marketing, fiz diversas estratégias de marketing e hoje eu posso falar para vocês o que realmente funciona, o que dá resultado e aquilo que não adianta vocês perderem tempo nem investir dinheiro fazendo, perder nem tempo nem dinheiro, né, fazendo aquilo que não traz resultado. Até porque as coisas vão mudando, vão evoluindo. Como eu falei para vocês, lá atrás, quando eu comecei, não tinha redes sociais como a gente tem hoje para ser usada de forma empresarial, né, para negócios. Era uma coisa muito usada para questão pessoal. Por isso que eu faço esses conteúdos baseado na minha trajetória, do que eu testei, do que deu certo, do que deu errado e do que eu testo até hoje. Porque tem muita gente que vem aqui compartilhar informação na internet, vende cursos, mas que não tem essa experiência do dia a dia, não tá lá com a mão na massa no dia a dia, nem sequer atende os pacientes, né? Então, eu tô aqui compartilhando com vocês o que eu faço desde quando eu comecei até os dias atuais, porque até hoje eu tenho a clínica, eu atendo os pacientes, então eu consigo compartilhar com vocês tudo aquilo que realmente dá resultado, da parte técnica, de protocolos, de avaliação, de diagnóstico. Eu consigo compartilhar aqui casos clínicos com vocês do que eu aplico nos meus pacientes e o que traz resultado, o que não traz, tanto também nessa parte de divulgação, de vendas, de precificação, de como abordar os seus pacientes. E na live de hoje eu quero ensinar algumas estratégias, tanto para você que está começando na massagem, eu vou facilitar para vocês, né, que estão começando, 13 anos aí, vocês vão dar um passo aí de 13 anos para não ter que cometer os erros que eu cometi, não pagar por esses erros, e também para você que já trabalha, mas quer buscar mais pacientes, né? Você que às vezes já trabalha, mas está com a agenda vazia, ou você que está com alguns buracos na sua agenda, você também vai poder implementar essas estratégias que eu vou ensinar hoje para vocês. Vamos começar? Quem aí quer aprender como captar pacientes? Digita aqui para mim, Nath, quero aprender. Nath, preciso captar pacientes. Pessoal, para quem tá falando que a minha voz fica estranha, realmente eu não sei. Assim, eu já ouvi, né, muita gente dizer, e eu sei que é por conta, às vezes, do aparelho celular. Dependendo do aparelho celular, acontece isso, porque não é com todo mundo, tá? E por que é tão importante vocês aprenderem como captar clientes? Porque assim, ó, trabalhar com massagem é muito gratificante, como eu falei pra vocês. Há 13 anos eu trabalho com massagem e assim, eu tenho paixão, né, pelo que eu faço. Eu atendo assim os meus pacientes com muito amor, com muito cuidado, e isso é um dos segredos também para entregar resultados. Você tem que fazer aquilo que você gosta. É muito importante você identificar aí, né, qual que é a sua missão, o seu propósito, aquilo que faz o seu coração cantar, aquilo que você está fazendo, que você tem motivação. Então, atender os meus pacientes, eu acordo para atender os meus pacientes, para fazer, né, exercer a minha missão com muita motivação. Eu tenho prazer de fazer isso. Quem já trabalha com massagem
sabe disso, que quando a gente está lá atendendo os nossos pacientes, se realmente isso faz parte do seu propósito, da sua missão, você faz aquilo com muito prazer. Tanto que assim, você nem vê a hora passar, a gente tem que se policiar. Acontece isso com vocês também? Você tem que se policiar para não se perder no tempo da sessão, porque é tão prazeroso você fazer aquilo que você faz, é tão prazeroso você poder ajudar a pessoa, é tão prazeroso a pessoa confiar em você, a pessoa chegar com dor, a pessoa chegar travada, a pessoa chegar com insônia, com limitação, e através das suas mãos, com conhecimento, você poder ajudar essas pessoas. Então assim, trabalhar com massagem, para quem ainda não trabalha com massagem, né, quando você der esse próximo passo, começar a trabalhar, você vai sentir isso também. É uma profissão onde você tem muito prazer, porque você vê a transformação, você com as suas mãos, não precisa de produtos caros, não precisa de acessórios, não precisa de nada disso. Você que quer ser um massoterapeuta especialista em dor, você precisa das suas mãos, um creme, para começar, pode ser inclusive qualquer creme baratex aí que você compra no supermercado, na farmácia. Com um creme, as suas mãos você já consegue começar a atender os seus pacientes e com retorno desses atendimentos já investir, comprando, né, investindo em produtos, investindo em maca. Então assim, apesar da massagem ser algo, né, que é muito gratificante, que você tem muito prazer de atender os seus pacientes, porque você causa essa transformação, consequentemente, né, você tem um reconhecimento, uma valorização, você tem pacientes fidelizados. Apesar de tudo isso, você precisa ter pacientes na sua maca. Então, não adianta nada você fazer algo que você gosta, que você tem paixão, que é o seu propósito, a sua missão, se você não tiver clientes, se você não tiver pacientes, porque é isso que vai te dar retorno financeiro para você poder tanto investir no seu negócio, como você pagar as suas contas, como você realizar os seus sonhos, pagar dívidas, né? Tem alguém aqui que não trabalha com massagem, mas gostaria de trabalhar, que está em busca de uma carreira, de uma profissão? Manda aqui para mim nos comentários, Nath, eu quero começar a trabalhar com massagem do absoluto zero. Então, assim, é fundamental, é um dos pilares aí para você poder viver de massagem, senão não adianta você ter paixão, você ter prazer, você gostar do que você faz. Não adianta nada você fazer vários cursos, ter várias técnicas, você ter uma mão, alguém mandou aqui mãos de fada, né? Não adianta você ter as mãos de fada, ser capaz de promover a cura pelas mãos se você não tiver clientes. E a gente precisa de clientes, porque a gente precisa de retorno financeiro e a gente precisa pagar as contas. Quando você não tem clientes, tem muita gente, tem alguém aqui que às vezes trabalha em 2 empregos, às vezes precisa trabalhar no horário comercial no emprego e só depois trabalhar com massagem nas horas extras, porque ainda não consegue ter um retorno financeiro. Por quê? Se você não tem cliente, você não tem um retorno financeiro e por isso você precisa aprender técnicas, estratégias para divulgar, para vender, para captar clientes, tá? Então tem que estar muito claro para você que quer começar na massagem, para você que está começando agora na massagem, ou mesmo para você que já trabalha, mas está com a agenda vazia ou com poucos pacientes, é fundamental saber como divulgar o seu serviço para captar clientes, certo? E hoje eu vou ensinar 3 estratégias para você conseguir os seus primeiros clientes ou os seus próximos clientes, se você já trabalha, sem precisar aparecer, sem precisar gravar vídeo, sem precisar postar nas redes sociais, mesmo que você não saiba mexer em tecnologia. São estratégias para você que tem medo de parecer um vendedor chato. Manda aqui para mim, ó, você que tá aí, que tá começando, ou mesmo se você já atua. Hoje, qual que é a sua dificuldade? Faz uma análise aí, compartilha aqui comigo. Qual hoje é a sua dificuldade para divulgar o seu serviço? Qual é a sua dificuldade para captar clientes? Coloca, Nath, a minha dificuldade é porque eu não sei usar tecnologia, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho receio do que as pessoas vão pensar, porque eu não sei como oferecer, eu não sei como abordar. Compartilha aqui comigo, porque é muito importante eu entender. Quanto mais eu conheço vocês, quanto mais eu conheço vocês, mais eu consigo trazer conteúdo aqui, né, para ajudar vocês. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho.
Ó, a Silva Jusley tá mandando insegurança e vergonha. Quem mais, gente? Qual que é a dificuldade que vocês têm aí? E por que que é tão importante saber divulgar? Como eu falei pra vocês, não adianta gostar do que faz, ter amor pelo que faz, querer ajudar o próximo, ter várias técnicas aí, vários cursos de massagem, se você não tem pacientes, né? E por que que é tão importante aprender a divulgar para captar pacientes? Porque com a massagem, uma vez que você aprende a captar pacientes, né, você vai conquistar com a massagem a sua independência financeira. Tem alguém aí que não está trabalhando, que depende de alguém e que está em busca de independência financeira? Coloca aqui nos comentários, Nath, estou em busca de independência financeira. E a massagem pode te proporcionar isso, como eu falei, usando apenas as suas mãos, com conhecimento. Com conhecimento, gente, não é um conhecimento superficial, não. É um conhecimento profundo de anatomia, de conhecer as estruturas do corpo, de saber como as estruturas do corpo funcionam, sobre os efeitos que a massagem desencadeia no organismo do paciente, conhecer as doenças, né? E não é assim, conhecer, eu sei o que é estresse, eu sei o que é dor lombar. Não, conhecer realmente as causas que levam a essas doenças, como a massagem, o toque das suas mãos pode causar efeitos a ponto de tirar uma dor lombar, de ajudar uma pessoa que tem insônia. Ter conhecimento não é aprender técnica e ficar reproduzindo técnica. Então, quem respondeu aí que hoje tem dificuldade de conseguir pacientes porque tem insegurança, provavelmente a sua insegurança é falta de conhecimento em anatomia, em fisiologia, sobre os efeitos da massagem, de raciocínio clínico. Então, você que quer ter essa segurança para vender o seu serviço e captar pacientes, tem que saber avaliar, uma avaliação detalhada, tem que saber identificar a causa da dor, elaborar um plano de tratamento. Então, não é ficar reproduzindo técnicas, né? Porque tem muitos cursos, quando você compra, que te fala assim, ó, eu vou te ensinar 10 técnicas, 15 técnicas de massagem, 20 técnicas de massagem. Ou tem gente que fez vários cursos para aprender várias técnicas, só que não adianta nada disso se quando o paciente chega com dor, você não sabe fazer uma avaliação detalhada. E não é aquela avaliação básica para ficar perguntando assim, tem dor, tem diabetes, tem hipertensão, tem algum problema, tem varizes, toma medicamentos. Isso não te dá informação e segurança para tratar um paciente que vai chegar travado, que vai chegar com fibromialgia, que vai chegar com uma insônia, que vai chegar com um torcicolo, né? Então, a insegurança talvez seja a falta de conhecimento. Mas, voltando aqui, né, nos benefícios de você saber divulgar o seu serviço e ter retorno financeiro com a massagem, vai te possibilitar independência financeira. Então eu vi que tem gente que mandou aqui que está em busca de independência financeira. Vai te possibilitar também ter liberdade de tempo. Tem alguém que está aqui nessa live hoje que tem até uma independência financeira, já trabalha, mas é CLT e não tem autonomia de tempo, e você gostaria de ter mais liberdade de tempo para poder escolher que horas você quer trabalhar, quantas horas você quer trabalhar, que dia você quer trabalhar, quando você quer viajar. Quem aí hoje gostaria de ter liberdade de tempo? Escreve aqui nos comentários, liberdade de tempo. Porque tem muitas alunas do método Natália Tanaka que tem empresas que faturam mais de 10, 15 mil reais por mês, só que não tem a liberdade de tempo. Aí chega uma fase da vida que a gente começa a pensar, o quanto será que realmente vale a pena eu me desgastar, trabalhar o tanto que eu trabalho, mesmo que eu tenha um retorno financeiro e um faturamento, mas eu não ter a minha liberdade de tempo. Quem é mulher aqui que gostaria de ter mais tempo para ficar com o filho? Quantas mulheres aqui tiveram filhos e não puderam acompanhar muitas fases do desenvolvimento, do crescimento dos filhos e que gostaria? E a massagem te possibilita isso. A gente tem muitas alunas do método Natália Tanaka que, trabalhando meio período, faturam mais de 10 mil reais por mês. Então elas ficam meio período com o filho, cuidam da casa, acompanham mais de perto o filho. E aí quando o filho vai para a escola, elas vão fazer os atendimentos. E mesmo trabalhando meio período, faturam mais de 10 mil. Tem alunas faturando mais de 15 mil reais atendendo só meio período, porque
porque elas optaram por isso. Elas optaram por ter tempo para ficar com os filhos, para cuidar da família, para ajudar os pais e também trabalhar e também ter a independência financeira. Então a massagem te possibilita isso. Você vai fazer a sua agenda. Você vai escolher se você quer trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, se você quer começar a trabalhar 1 da tarde, trabalhar até 8 da noite. Você que vai escolher se você quer trabalhar, por exemplo, hoje, segunda-feira, véspera de feriado, se você vai trabalhar no feriado, se você não vai trabalhar na segunda, mas você vai trabalhar de sábado, você vai escolher, você tem essa autonomia. E outras duas vantagens também de trabalhar com massagem, de aprender a captar pacientes para trabalhar com massagem, para ter retorno financeiro, é possibilidade de escalar o seu faturamento. Hoje, se você trabalha, né, como CLT, por exemplo, você tem um emprego fixo, você tem lá um reajuste anual do seu salário, né, mas você não tem aquela possibilidade de dobrar, de triplicar, como muitas alunas do método Natália Tanaka fazem. Elas entram assim, faturando menos de R$1.000 e em pouco tempo estão faturando 5 mil, 10 mil, 15 mil. Se você tem um emprego fixo, você não tem essa possibilidade de dobrar, triplicar o seu faturamento, né? Você vai ter sempre aquele reajuste, mas você vai ter sempre aquele salário. E quem aí gostaria de aumentar o faturamento, né? Quem aí, coloca aqui para mim nos comentários, aumentar o faturamento. Você também consegue com a massagem. E por fim, outra oportunidade é fazer uma renda extra. Então, às vezes você já tem um emprego, mas você está precisando complementar a sua renda e você pode fazer essa transição de carreira. Você não precisa abandonar tudo, né, e já começar na massagem. Você pode fazer essa transição. Você pode começar atendendo depois do horário do serviço. Você pode começar atendendo aos finais de semana e fazer, né, até que você tenha aí já uma cartela aí de clientes onde você consiga deixar o seu emprego e viver somente da massagem. Ou, por exemplo, tem alguém aqui que está aposentado já? Se você hoje é aposentado e às vezes a aposentadoria, né, não está sendo suficiente para pagar os seus gastos, ou se você quer não só além da aposentadoria, não só da renda, mas também ocupar o seu tempo. Então a massagem também te permite tanto complementar a sua renda da aposentadoria, como também ocupar o tempo, né? Muita gente é acostumada a trabalhar, e aí quando chega na aposentadoria fica meio que sem ter essa ocupação, acaba às vezes até entrando numa depressão. A Gorete mandou assim, ó, primeiro cobrava 80, depois 120, aumentei para 150 e sumiram as pacientes. Querem massagem bem baratas, mas não aceito menos de 150. Meus produtos são caros e atendo bem. Então, Gorete, conforme você vai aumentando o valor, você vai selecionando o público. E aí você tem que buscar esse público, né, através da divulgação, esse público que realmente valoriza. Não tem como agradar todo mundo. São escolhas que a gente faz. Mas o que eu recomendo para vocês é trabalhe cada vez, cobre cada vez mais, trabalhe cada vez, cobre cada vez mais, entregando resultado, e trabalhe cada vez menos. Inclusive foi o que aconteceu com uma das alunas do método Natália Tanaka. Eu até postei, eu acho que foi ontem, o depoimento que ela me mandou. Quem não viu, depois vocês podem ver aqui no feed do Instagram. A Rô, ela, aos 59 anos, ela encontrou a solução, né, para a agenda vazia, a falta de resultado e a falta de retorno financeiro trabalhando com massagem. E ela estava muito preocupada porque assim, ela estava com 59 anos, prestes a se aposentar, e ela sabia que não ia dar para depender só da aposentadoria. E ela entrou pro método Natália Tanaka no final do ano passado. E assim, em menos de um mês, ela já aumentou o faturamento, mais que dobrou o faturamento, já fatura muito mais do que 5 mil reais por mês. E o objetivo dela é justamente isso: atender cada vez menos, com qualidade, cobrando cada vez mais e alcançando esse público que realmente valoriza. Por isso que vamos falar então das 3 estratégias aí para vocês começarem a captar clientes, para aumentar esse faturamento, para poder ter uma agenda cheia, para poder viver de massagem, realizar os seus sonhos,
né? Pagar dívidas aí, certo? E quando a gente fala em conquistar clientes, eu vou só voltar aqui para ver o que vocês me mandaram, que são as principais dificuldades que vocês têm. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, Gorete, tem muitas pessoas que sabem que sou massoterapeuta, mas ficam procrastinando mesmo com dores. E aí, você que tem que divulgar o seu serviço, fazer com que mais pessoas fiquem sabendo e mostrar para essas pessoas que estão procrastinando o risco que elas correm de não fazer massagem, de não se tratarem. Rita, quando atendo tenho ótimos resultados, mas não sei atrair pacientes. Então, vou ensinar aqui 3 estratégias. Sueli, acabei um curso de massagem relaxante terapêutica e me sinto insegura. Muitas vezes é porque o curso só te ensinou protocolos, né, e não te ensinou como avaliar, como diagnosticar, como abordar esse cliente, como explicar para esse cliente as alterações que você encontrou, como elaborar um plano de tratamento. Kátia falou aqui, ó, dificuldade de vender minha massagem. Sueli, insegurança. Regina, não sei mexer na tecnologia. Cláudia, não sei como abordar, mesmo com conhecimento eu tenho bloqueio para abordar. Quem mais? Mari, de tudo um pouco. Miranda, minha dificuldade é porque moro num bairro muito pobre. E ó, isso aí é uma crença, viu? Qualquer lugar que você esteja, tem pessoas com dores, tá? O que vai diferenciar, dependendo de onde você mora, do público que você atende, é você ter que... o valor que você vai cobrar, ele tem que estar compatível, né, com o tipo de público que você vai atender, certo? Mas isso não significa que é por conta disso que vai te faltar pacientes. Silva Jusley, insegurança, vergonha, ó. Então, quando a gente fala em divulgar aqui, né, em captar pacientes, vem essas objeções. Tenho vergonha, me sinto insegura. Às vezes eu escuto assim, então insegurança, vergonha, o problema é onde eu moro, né? Às vezes eu recebo mensagem assim, Nath, como é que eu vou oferecer meu serviço para as pessoas? Elas não têm dinheiro, né? E o que elas vão pensar? Elas vão achar, às vezes, que eu estou oferecendo para elas e eu estou enganando. Elas vão achar, elas não têm dinheiro, então elas vão achar que eu quero empurrar as coisas para elas. E aí elas vão achar que eu vou me achar aquele vendedor chato. E quem mais? E se a pessoa... O que as pessoas vão pensar quando eu ficar oferecendo para elas massagem? Né? Alguém tem essas objeções aí? Medo, vergonha, insegurança. O que as pessoas vão pensar? Elas não têm dinheiro, elas vão me achar um vendedor chato. Você tem alguma dessas objeções? Coloque aqui para mim. E... antes de falar para vocês, né, quais são as 3 estratégias para captar pacientes, para conseguir pacientes aí na massagem, eu vou falar aqui alguns erros que vocês não podem cometer, tá? Antes de te ensinar o jeito certo, você precisa identificar se você está cometendo algum desses erros na hora de captar pacientes. Primeiro erro, que eu tô falando que são erros, porque eu já fiz e não deu resultado. Por isso eu posso falar para vocês que é um jeito errado e que não vai dar resultado. O primeiro erro eu chamo de marketing de esperança. E aí eu quero saber se você que está aqui assistindo, se você pratica o marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? Lembra que eu estava contando a história para vocês de quando eu comecei? Que eu fiz faculdade, que eu investi, fiz vários cursos para me especializar, para ter diversas técnicas para oferecer, comprei produtos, equipamentos, tudo, e achei que os pacientes iam aparecer. Então, marketing de esperança é você cruzar os dedos, rezar, acender uma vela e achar que os pacientes vão bater na sua porta. Eu falo para os alunos assim, se a gente fizesse uma analogia, né? Se você tá solteiro e se você quer arrumar um namorado,
Adianta você ficar de pijama, sentado no sofá, esperando o príncipe encantado bater na sua porta enquanto você come pipoca e fica assistindo Netflix? Difícil, né? Se você quer arrumar um namorado, você precisa sair, conhecer pessoas, ir para um barzinho, para casa de amigos, né? Então, do mesmo jeito, se você quer arrumar pacientes, não adianta você ficar na sua casa esperando, não adianta você ter um espaço próprio, sentar lá e ficar esperando as pessoas baterem na sua porta. Você precisa conhecer pessoas, tá? Então, marketing de esperança é o primeiro erro. Alguém comete esse erro, coloca marketing de esperança. Segundo erro, e aí talvez seja essa dificuldade que algumas mandaram aqui, né? Eu não sei como abordar, eu até entrego o resultado, eu tenho segurança para atender meu paciente, mas eu não sei como falar para eles, né? Fazer com que as pessoas fiquem sabendo. Então, o segundo erro na hora de você captar pacientes é você vender massagem. Mas como assim, Nath? Se eu preciso conquistar clientes, eu preciso vender a minha massagem. Então, como que você está me falando que vender massagem é um erro na hora de conquistar cliente? Parece meio louco, né? Mas a nota é essa. Não é para vender massagem. Vou dar um outro exemplo. Vou dar uma analogia aqui também. Todo mundo aí, pelo menos quem tem mais aí, tem mais de 30, 40 anos... Sabe que antigamente a gente ia na banca, né? Quem aí já foi comprar revista, jornal em banca? Aí você chegava na banca, sempre tinha lá aquela revista Boa Forma, Woman's Health, aquelas revistas lá que você olhava na capa da revista e tava uma mulher, ou um homem, né? Caso a gente tenha homens aqui também, sempre tinha lá na capa uma mulher, um homem com aquela barriga de tanquinho toda riscadinha, cheia de gominho. Quem aí nunca desejou ter uma barriga daquela? Eu desejo até hoje, com 40 anos eu tô aqui tentando conseguir aquela barriga de tanquinho. Então assim, quando você olha uma capa de revista e você vê aquela barriga de tanquinho, você deseja aquela barriga de tanquinho, certo? Só que quando você compra a revista e vai ler lá no meio da revista, o que você precisa fazer para ter aquela barriga de tanquinho? Você tem que cortar açúcar, cortar glúten, cortar farinha, você tem que cortar refrigerante, você tem que cortar chocolate, você tem que cortar um monte de coisa, você tem que malhar todo dia, fazer um monte de abdominal, enfim, né? E aí, quando você olha aquilo, você fala, nossa, será que eu tô disposta a fazer tudo isso? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vender massagem é você vender tudo aquilo que a pessoa precisa fazer. E, na verdade, ela não quer massagem, ela quer a barriga de tanquinho. E o que seria, no caso, aquela barriga de tanquinho cheia de os gominhos lá, né? No caso da massagem. O seu paciente, ele quer trabalhar sem dor. Ele quer ter uma noite de sono tranquila. Ele quer poder brincar com os filhos. Quer poder treinar na academia. Quer viajar com as amigas. É isso que ele quer. Então, sempre que você, a partir de agora, depois de assistir essa live, sempre que você pensar assim, eu vou vender massagem? Não. A massagem é a dieta, é o exercício, é cortar tudo que é gostoso. O paciente, ele não quer massagem, né? Ele quer o resultado, a transformação que a massagem vai trazer para a vida dele. Então, a partir de agora, você não vai cometer esse segundo erro, que é vender massagem, certo? Então, 2 erros que vocês não podem cometer. E eu poderia falar aqui de vários outros erros que vocês talvez já tenham cometido na hora de vender na hora de conquistar clientes. Então, eu falei aqui do marketing de esperança. Não adianta ficar de braços cruzados, rezando, cruzando os dedos, orando, acendendo vela de 7 dias para os pacientes aparecerem. Não adianta vender massagem, porque o paciente ele não quer a massagem. Outros erros, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para você ficar ciente de que são erros que você não pode cometer. Fazer panfletos, promoções, cartões de visitas, revistas. Hoje em dia, na minha época lá atrás a gente fazia revista, mas acho que hoje nem é algo que se cogita, né? Mas como a gente não aprendeu técnicas de marketing, de vendas na faculdade, a gente acaba de forma intuitiva fazendo esses marketings mais tradicionais, que são tipos de marketing que não vão dar resultado,
certo? Então, se por acaso você tá pensando em fazer alguma dessas estratégias aí, não faça porque não vai dar resultado, beleza? Vamos então agora para 3 estratégias aqui. 3 estratégias que eu vou compartilhar com vocês, que são estratégias que eu faço, que os meus alunos fazem e que dão resultado. E às vezes, né, eu compartilho aqui coisas que eu faço, que os nossos alunos fazem, e muita gente critica ou vem dar palpite. Por exemplo, eu só vou comentar aqui, mas não vou entrar muito a fundo. Eu postei outro dia um conteúdo falando sobre como abordar o cliente quando ele te procura querendo informações sobre massagem, né? E aí, como que eu faço, como eu ensino os alunos, e muitos alunos fazem, inclusive alunos que faturam mais de 10, 15, 20 mil reais, eles fazem, é ligar. E aí vem assim, ó, uma chuva de comentários das pessoas dizendo: ai, Nath, mas as pessoas não gostam de ligação. Ah, isso é muita enrolação. Ah, as pessoas querem informação mais rápida. Você tem que ser mais objetiva, não dá pra ficar enrolando. Gente, eu tô falando o que eu faço, o que eu ensino os alunos e o que dá certo pra mim e pros meus alunos. Só tem esse jeito de fazer? Não, você vai fazer da sua forma, né? Tá aqui, gente, ó, quero mandar um beijo pra Thaís Carvalho. Thaís, que é pupila do método Natália Tanaka. Hoje ela tem um spa, né? Um spa Thaís Carvalho. Se tiver alguém aí que é que é de Florianópolis, perto da praia de Campeche, eu tenho que ir pra Florianópolis fora de temporada só pra poder fazer massagem com ela. Thaís tá mandando aqui, ó. Não tem nada melhor como ligar pro cliente. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada melhor do que ligar pro cliente. Funciona muito porque o cliente se sente importante. E quando eu posto lá, né, quando eu compartilho isso, a maioria das pessoas vem assim cai em cima dizendo que ligação não funciona, que as pessoas querem informação rápida. Então assim, quando a pessoa fala que o cliente não quer receber ligação, muitas vezes a pessoa tá falando dela. Em que sentido? Ela não quer ligar. Então ela prefere dizer que o cliente não quer receber a ligação. Mas pare e pensa comigo. O cliente que não quer receber ligação é porque ele não tá muito comprometido. Ou outra, o cliente que quer informação rápida, ele não tá buscando um serviço de qualidade. Ele tá buscando a média. E os alunos do método Natália Tanaka, eles não são qualquer massoterapeuta, eles não são simples massagistas, eles são massoterapeutas especialistas que vão tratar pacientes com dores, entregando resultados rápidos, visíveis, já no primeiro atendimento. E com isso, eles cobram um valor diferenciado. Então, se você hoje vende massagem, mas vende massagem no valor da média dos concorrentes, né? Ó, outra pupila aqui, mandar um beijo para Suzana também. Suzana, que eu tive o prazer de conhecer, que me atendeu nas minhas férias, que me ajudou muito, graças a Deus. Só tenho muita gratidão por você. Ela também tá aqui, ó. Ligação funciona muito. A gente pode fazer uma live qualquer dia só falando dessa abordagem, de como abordar o cliente quando ele entra em contato, certo? Mas hoje a gente vai focar em falar na etapa anterior, porque pro cliente te ligar, ele precisa saber de você, ele precisa saber que você existe, ele precisa saber quem você é, ele precisa ter interesse pelo seu serviço. Então a gente vai falar hoje sobre a captação, tá? Mas só para deixar aqui uma reflexão de que quando eu for falar agora de formas de como captar clientes, virão, né, na sua cabeça várias objeções. Para cada estratégia que eu falar, você sempre vai arrumar uma desculpa. Então é só para comparar, quando eu falo de ligar para o cliente, e aí muita gente fala que o cliente não quer receber ligação, que o cliente quer resposta rápida, é muita enrolação, isso daí não vai ajudar a vender. Do mesmo jeito que as pessoas, elas criam objeções e desculpa para não ligar, conforme eu começar a falar das estratégias de captação, vai vir na cabeça de vocês várias objeções, do tipo, não dá, isso não funciona. Mas antes de você falar se dá, se funciona, tenta fazer.
Não adianta nada você ficar aqui uma hora comigo, 1h30 assistindo, me olhando aqui, me vendo falar, se você não tiver aberta para colocar para colocar em prática. Porque como eu falei, o que eu tô compartilhando com vocês é o que eu já testei, o que eu já fiz, o que deu certo, o que deu errado, o que os meus alunos colocam em prática, o que eles fazem e o que realmente traz resultado. Então, se deu certo para mim, se deu certo para eles, se eles estão tendo resultado, se eles estão com a agenda cheia, se eles estão faturando, vai dar certo com você também. Só que você tem que estar aberta, disposta a colocar em prática, sem deixar que aquelas objeções e as desculpinhas sejam maiores do que a sua vontade, a sua coragem, o seu comprometimento. Tem que parar de procrastinar. Não adianta. Ó, tô vendo outra aqui, Fran Borges. Um beijo, Fran, que também é pupila. Gente, a Fran que tava endividada. A Fran caiu num golpe, perdeu um carro. A Fran que tinha se separado, tava assim um caos a vida da Fran. E ela entrou pro método Natália Tanaka, colocou em prática passo a passo. E hoje a Fran já é uma pupila que fatura aí quase 10 mil. Se não, já passou dos 10 mil, não tenho certeza. Se não passou dos 10, tá quase aí nos 10, né? Primeira estratégia, então, anota, gente. Primeira estratégia para você conseguir os seus primeiros pacientes na massagem ou seus próximos pacientes. Se você está começando agora na massagem, eu vou primeiro falar para quem está começando, quem está começando na massagem, quem ainda não tem clientes, né? E quem precisa treinar, que está insegura. Imagina que amanhã... Vamos lá, imagina que amanhã você vai fazer uma festa de aniversário. Você vai convidar as pessoas próximas, pessoas que você conhece, amigos, familiares. Imagina que amanhã você vai fazer uma festa de aniversário. E aí você vai fazer uma listinha com o nome dessas pessoas. Do mesmo jeito, para conseguir os seus primeiros clientes, você vai fazer uma listinha com o nome de pessoas. Coloca aí 50 pessoas, né? Imagina você vai fazer uma festa. Se você fosse fazer uma festa, eu tenho certeza que você teria muito mais do que 50 pessoas para convidar para sua festa. Então faz uma listinha aí com o nome de 50 pessoas que você conhece. E dessas pessoas, tenho certeza que das 50, a maioria vai ter uma dor lombar, uma dor cervical, uma insônia, um estresse, uma ansiedade, um torcicolo, uma tendinite, uma artrite, vai querer reduzir medida, diminuir inchaço, gestantes, um pós-operatório de cirurgia plástica. Tenho certeza que dessas 50, cada uma vai ter aí uma queixa de dor física, dor emocional ou dor estética. Você vai fazer essa listinha e vai ligar. E aí eu vou falar, e aí por isso que eu também comentei sobre o ligar, porque eu sei que muitos de vocês já vão vir com essa objeção. A gente sempre tem uma desculpa para não fazer aquilo que a gente não quer, né? Não precisa ligar direto, manda uma mensagem, fala para a pessoa assim, olha, eu gostaria de estar falando com você, que horas que eu posso te ligar? Né? Marca, assim, antecipadamente, não liga do nada, porque você pode pegar a pessoa numa hora que ela tá num trânsito, numa hora que ela tá fazendo uma comida, aí não é legal. Mas pega aí, faz essa listinha aí com o nome de 50 pessoas e sai mandando mensagem, como se você fosse convidar, se você fosse convidar ela para um aniversário, você não ia ter que fazer esse contato? Então, faz o contato aí entre em contato com essas pessoas dessa listinha aí que você vai fazer. E você vai, só que ao invés de convidar essa pessoa para sua festa de aniversário, você vai convidar essas pessoas para serem seus modelos, homens, mulheres, né? E aí você vai abordar essas pessoas dizendo, olha, você não vai falar assim, olha, eu sou massoterapeuta, olha, eu trabalho com massagem, lembra que eu falei dos erros, né? Então não é para você falar quem você é, o que você faz, é para você falar sobre a transformação. Então você vai entrar em contato com essas pessoas dizendo que você promove a cura pelas mãos. Você conhece cada uma dessas pessoas, você pode inicialmente ligar e questionar se ela tem algum tipo de desconforto e dizer que você
você promove a cura pelas mãos, que você, dependendo da queixa que a paciente tiver, você vai falar para ela, olha, eu ajudo você a ter uma noite de sono tranquila. Olha, eu ajudo você a não ter mais essa dor no joelho que te atrapalha de treinar. Eu ajudo você a não ter mais dor na lombar que te atrapalha de trabalhar. Então você vai entrar em contato com essas pessoas, convidá-las, né, para serem seus modelos, falando sobre a transformação que você gera. E aí você vai adequar isso de acordo com a queixa de cada paciente. E outra coisa, tá? Não é para atender. Para quem tá começando, por que eu tô dando essa opção de chamar as pessoas para serem seus modelos? Porque se você tá começando, provavelmente você precisa treinar. Você precisa treinar as técnicas, você precisa treinar como receber esse cliente, como fazer a avaliação, como colher essas informações, chegar num diagnóstico, como fazer a palpação, como colher referências, como elaborar um plano de tratamento. Isso tudo são as etapas de um atendimento de sucesso de um massoterapeuta que é referência, que é reconhecido, que é especialista em dor. Não é o paciente chegar, deitar ele na maca e sair apertando, não é deitar o paciente na maca e ficar reproduzindo o protocolo, não. É fazer todas as etapas de um atendimento de um massoterapeuta especialista em dor que entrega resultado. Então você vai chamar essas pessoas para serem seus modelos e vai cobrar uma taxinha de produto. Essa taxinha de produto, eu sugiro que seja assim, ó, mínimo R$50. O ideal R$80. Cobrar uma taxinha. Você fala assim, ó, eu vou te ajudar a resolver a sua dor e você vai me ajudar a treinar, né, o que eu aprendi no meu curso. Então você chama essa pessoa para ser seu modelo e você fala, olha, eu não vou te cobrar o valor da sessão. A minha sessão é 100, 120, 150, eu vou cobrar só uma taxinha, porque eu vou usar produtos, vou usar material. Então, se você cobra 150, você pode cobrar só uma taxinha de 80. Se você cobra 100, você cobra uma taxinha de 50, metade do valor. E aí, você vai chamar essas pessoas, tenho certeza, né? Você vai fazer uma lista de 50, nem todo mundo vai topar, né? Normal, não tem como a gente agradar a todos, né? Não tem como a gente querer que todo mundo aceite. Por isso que eu tô falando, faz uma lista de 50. Dos 50, pelo menos de 10 a 20 pessoas vão querer sim ser seus modelos. Quem não quer receber uma massagem, né? Então você vai chamar essas pessoas, vai convidá-las para serem seus modelos, cobrando essa taxinha, nada de graça, mesmo que você precise treinar, você precisa já cobrar, porque realmente você vai usar o seu tempo, você vai usar material, né? E aí, a partir do momento que essas pessoas forem comparecerem nessa sessão que você vai agendar com elas, você já vai aproveitar e já vai fazer o seguinte. Você já vai, olha só, então 3 estratégias e meio que 3 em 1, vamos falar assim. Você fez a listinha, entrou em contato com essas pessoas, convidou elas para serem seus modelos, você já vai cobrar a taxinha, já vai ganhar. Porque com essa taxinha você já consegue reinvestir no seu negócio. Então, se você está começando, vai reinvestir em produtos, vai reinvestir comprando uma maca, né? Se você já tem maca, produtos, vai reinvestir no seu espaço, ou mesmo vai usar o dinheiro para pagar contas, né? Então, convidou essas pessoas como modelos, já recebeu a taxinha de produto. Aí, na sequência, olha só, hein? Você já vai oferecer para essas pessoas que comparecerem o plano de tratamento. Lembra, quem assiste às aulas, quem participa dos mini cursos que eu faço, para quem já é aluno sabe que é plano de tratamento que muda a sua vida. Inclusive, pupilos, vocês que estão aqui, manda aqui nos comentários a mudança que foi na vida de vocês a partir do momento que vocês passaram a vender plano de tratamento. Se você quer viver de massagem, ter um bom faturamento, ter pacientes fidelizados, vocês precisam trabalhar com um plano de tratamento que não é pacote, hein? Pacote deixa lá no supermercado, deixa lá na CVC, agência de viagem. Vocês, massoterapeutas, especialistas em dores, profissionais reconhecidos e valorizados, vocês trabalham com um plano de tratamento que é algo personalizado para o seu cliente, para o seu paciente. Pacote ele compra em qualquer lugar. Plano de tratamento ele só compra com você.
Então, essa pessoa que veio, que você chamou para ser seu modelo, que já te pagou, você já aproveita para treinar para ganhar segurança, você já vai oferecer para essa pessoa plano de tratamento. Então, ele veio, pagou a taxinha e alguns deles já vão fechar plano de tratamento. E aí você já tem pacientes fidelizados. O que você vai fazer também? Segunda estratégia, tá? Você já vai aproveitar esses pacientes que você convidou para serem seus modelos. E mesmo que você não esteja começando, você também pode usar essa estratégia. Faz uma listinha com o nome de pessoas que você conhece. Entre em contato com essas pessoas para falar para elas a transformação que você gera, certo? A única diferença é que se você já atua, você não vai cobrar taxinha, você já vai cobrar uma avaliação e aí você vai marcar a avaliação. Você já vai marcar a avaliação e já vai cobrar essa avaliação, nada de graça, tá? Nada de fazer avaliação de graça, nada de treinar nas pessoas de graça. Se você está começando, não precisa de modelo, você vai cobrar uma taxinha. Se você já atua, você vai entrar em contato com as pessoas e cobrar pela avaliação, beleza? Já vai oferecer plano de tratamento para essas pessoas. Na sequência, você já vai, segunda estratégia aqui, colher provas. O que seriam essas provas? Você vai pegar esses modelos, ou então os pacientes, no caso que você já atende, você vai colher referências visuais. Por exemplo, vai atender alguém para que quer reduzir medidas. Você já vai tirar uma foto antes e depois do abdômen, da perna, o local onde onde você vê que a pessoa tem mais retenção ali, tira uma foto antes e depois. A pessoa que você que vai ser seu modelo ou que vai marcar uma avaliação com você tem uma dor na lombar, já vê uma dificuldade que ela tem. Tem dificuldade para inclinação de tronco? Já faz um vídeo antes e depois de como ela chegou e de como ela tá saindo. Chegou com dor na cervical, não consegue mexer o pescoço? Faz um vídeo antes e depois. Chegou com dor no braço, não consegue levantar o braço para pentear o cabelo? Faz também um vídeo antes e depois. Então, segunda estratégia aqui para você conseguir conquistar clientes. Colher referências dos seus pacientes, seja através de foto, através de vídeo, referência do antes e do depois. Como a pessoa chegou e como a pessoa está saindo do seu primeiro atendimento. Porque se você é um massoterapeuta que tem conhecimento, que sabe avaliar, diagnosticar, tratar, no seu primeiro atendimento você já vai conseguir entregar resultado para esse seu cliente. E aí você tem prova. Você tem prova do resultado que você entrega. Você vai pegar essa foto, esse vídeo do antes e depois, pede para os seus pacientes, você pode estar compartilhando, né? E você vai mandar para as pessoas que você conhece no WhatsApp, né? Eu não gosto de lista de transmissão, tá? Porque lista de transmissão é algo que você sai enviando para todo mundo sem ser personalizado, sabe? Então, por exemplo, tem contatos que eu bloqueio no meu celular porque fica me mandando essas listas de transmissão e não me interessa. Aquilo que ela tá me mandando naquele momento não me interessa. Então, eu não gosto de lista de transmissão, eu gosto de algo personalizado. Então, se você atendeu alguém com dor lombar, você vai mandar aquela prova de dor lombar para pessoas que você sabe que tem dor lombar. Não vai sair mandando para qualquer um. Manda para as pessoas no WhatsApp, manda em grupos que você faz parte, grupo do condomínio, grupo da escola dos seus filhos, grupo de mães, grupo da igreja. Compartilha com as pessoas essa prova, mas não manda só a foto ou seu vídeo, faz um textinho explicando sobre como o cliente chegou, o que você fez, o resultado que ele teve, quantas sessões, né, deixando claro que foi já na primeira sessão. Então, pega essas provas e compartilha, seja individualmente, né, com algum contato, seja nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e posta também para quem sabe usar tecnologia, para quem tem aí as redes sociais, compartilha também nas suas redes sociais, posta no seu Instagram, posta no seu Facebook, porque você tem que fazer com que o maior número possível de pessoas fiquem sabendo da transformação que você é capaz de gerar na vida dos seus pacientes, como que você pode ajudá-los.
E quando você prova, né, contra provas não há argumentos, quando você tem provas visuais de como a pessoa chegou e como ela saiu já no primeiro atendimento, outras pessoas que visualizarem aquilo, que quiserem reduzir medidas, que tiverem dor lombar, que tiver dor cervical, que tiver uma dor no ombro, que tiver, né, com uma insônia, você pode, como prova, também colher o depoimento do cliente que você atendeu, do seu paciente. Então, colhe lá o depoimento, pede para ele contar como que ele estava, como que ele chegou. A Angia tá mandando no status, pode colocar no status também. E aí, é uma outra forma e uma outra estratégia de divulgação. E você tá vendo que em nenhum momento você precisou aparecer. Você não precisou gravar vídeo, você não precisou postar nas redes sociais. Primeiro, a primeira estratégia, listinha com o nome de pessoas para você entrar em contato e falar sobre a transformação que você gera e não para vender massagem. Segundo, colher referências com provas, né, comprovando o resultado que você entrega, então antes e depois de como o cliente chegou, de como ele saiu, independente se é uma dor física, uma dor emocional, uma dor estética, né, se é algo emocional, o jeito mais fácil é através do depoimento do cliente falando sobre o resultado que ele teve. Tem cliente, paciente de fibromialgia, que não dorme, que não tem uma noite reparadora, que quando deita na nossa maca, ele capota. Eu tenho vários pacientes que capotam de roncar na minha maca. E aí, você pede para essa paciente te dar o depoimento, certo? Terceira estratégia é indicações. Esse mesmo cliente que veio como seu modelo, fechou o plano de tratamento, você colheu referências provando o resultado, você já pode abordar essas pessoas, né? Essas pessoas que já conheceram o seu serviço, você pode pedir para elas indicações de outras pessoas que ela conhece que sofrem de dores físicas, dores emocionais, dores estéticas. E o que você vai falar para esses pacientes, né? Para essas pessoas que receberam, que sentiram a transformação e a cura pelas suas mãos. Você vai abordar essas pessoas dizendo: olha, a minha missão é levar a cura pelas mãos para cada vez mais pessoas que sofrem de dores. Do mesmo jeito que você chegou aqui travado da lombar, do mesmo jeito que você chegou aqui sem conseguir levantar o braço, do mesmo jeito que você chegou aqui super cansado porque não dormiu à noite, do mesmo jeito que você chegou aqui com muita ansiedade, com falta de ar, com taquicardia, né? Dependendo da dor do paciente. Do mesmo jeito que você chegou com essa dor, com esse desconforto, e você tá saindo daqui já conseguindo se mexer, com menos dor, conseguiu dormir na minha maca, eu quero poder proporcionar isso para outras pessoas. E você pode me ajudar. Do mesmo jeito que eu te ajudei, agora eu quero que você me ajude a ajudar cada vez mais pessoas. E por que eu gosto da palavra me ajudar? Porque quando você fala para a pessoa assim, será que você pode me indicar? Ela vai falar assim, ah tá, eu vou pensar. E aí às vezes ela, no compromisso do dia a dia, na correria do dia a dia, ela vai acabar até esquecendo. Ela não vai se comprometer. Agora, quando você pede para a pessoa uma ajuda, ela vai se sentir culpada de não te ajudar. Concorda? Se alguém te pede ajuda e você não ajuda, você não fica com aquele peso, ai meu Deus, ela me pediu ajuda e eu não ajudei, ai meu Deus, eu preciso ajudar, não é? Então assim, o peso e a responsabilidade do pedir ajuda é muito mais apelativo e dificilmente a pessoa não vai te indicar. Então, cada pessoa que levantar da sua maca, que sentir a transformação, que sair sem dor, que sair com mais mobilidade, que sair de lá mais leve, relaxado, desinchado, que tiver uma redução de medidas, você vai falar para essa pessoa, olha, será que você pode me ajudar a ajudar cada vez mais pessoas? Será que você pode me ajudar a levar essa missão de cura pelas mãos? Será que você pode me ajudar a ajudar que outras pessoas como você, com dores, né, também tenham essa transformação? E aí você vai pedir as indicações
ela vai te dar as indicações e você vai entrar em contato com essas indicações. Pode até pedir para a pessoa que te indicou, primeiro, né? Olha, você me indicou a Maria, manda uma mensagem para Maria, conta sobre a transformação, fala que eu vou estar entrando em contato com ela, se tudo bem, se você pode me passar o contato dela, né? Para você também não ligar e a pessoa, né, não tá nem esperando, não sabe quem você é. Então pede pro seu paciente, ó, fala com a Maria, pergunta se eu posso passar o contato dela, se você pode me passar o contato dela, se eu posso entrar em contato. E aí faz o contato com a Maria, agenda um horário para ligar para ela. E aqui eu tô de novo falando sobre ligação, porque é o que eu faço, o que dá resultado, o que as minhas alunas aqui que estão assistindo falaram que também fazem e que dão resultado, porque a pessoa que tá com dor, ela quer receber a ligação, não é um curioso, né? Ela realmente está comprometida, ela quer se tratar, então ela quer receber a ligação. Se põe num lugar de um, né? Eu passei por uma crise de dor muito forte no final do ano. A Suzana, que é a pupila que me ajudou, ela sabe o quanto eu sofri. E naquele momento, se qualquer pessoa que me falasse assim, ó, eu vou te ligar, o que eu queria era receber a ligação da pessoa. Inclusive, uma amiga minha me ligou e falou assim, ó, eu vou te ligar porque o marido dela é médico e ele quer falar com você. Na hora, eu falei, nossa, me liga agora, porque eu tava com dor, eu queria receber a ligação. E aí, pelo WhatsApp, fica aquela coisa assim, ó, você tá fazendo isso? O que você fez? Tipo, o WhatsApp, ele é ótimo, né, ajuda bastante, mas essa comunicação, essa conexão que o paciente, esse cuidado que o paciente precisa, e para você também ter as informações necessárias, pelo WhatsApp fica aquela coisa, fala, depois responde, fala. Então, a ligação é algo muito mais eficaz e o paciente se sente muito mais acolhido também. Então, é o que eu faço, é o que eu recomendo, é o que dá resultado para mim, para os meus alunos. Aí vai depender de você querer ou não colocar em prática, certo? Então, só pra gente dar uma resumida em tudo que a gente viu hoje, né? O objetivo dessa live era falar para vocês sobre como conquistar seus primeiros pacientes na massagem, ou então os próximos pacientes, né? Para quem está começando ou para quem já atua, essas estratégias servem tanto para um quanto para outro. Falei para vocês da importância que é saber como conquistar clientes, porque de nada adianta a gente amar o que faz, querer ajudar o próximo, ter diversas técnicas, conhecimento técnico, mas se não tiver pacientes deitados na sua maca. Quando você aprende como conquistar clientes, você alcança sua independência financeira, você alcança sua liberdade de tempo, você consegue escalar seu faturamento, você consegue fazer a sua renda extra. Mas você não pode cometer alguns erros na hora de captar pacientes, que é o marketing de esperança, ou então vender massagem. Apesar de ser contraintuitivo, ninguém quer massagem, eles querem a transformação que você gera. Por isso, 3 estratégias eficazes, comprovadas, que eu já coloquei em prática, que os meus alunos já colocaram, primeiro, fazer uma lista com pessoas que você conhece, como se você fosse fazer uma lista de aniversário. Entre em contato com essas pessoas, falando da transformação que você é capaz de gerar, e convide essas pessoas para serem seus modelos. Se você está começando agora, se você precisa treinar, convide essas pessoas para serem seus modelos, cobrando uma taxinha de 50 a 80 reais, porque você já vai treinar, a pessoa vai pagar só essa taxinha, já vai ter o benefício, e aí já aproveita e oferece para essas pessoas um plano de tratamento. Ao mesmo tempo, você já vai aproveitar esses atendimentos, colher referências, provando resultado antes e depois, já na primeira sessão, e compartilhar. Então, essa é a segunda estratégia. Compartilhar os resultados no WhatsApp com as pessoas, nos grupos, no Facebook, no Instagram, né? Provando aquilo que você é capaz de entregar, porque a partir daquilo as pessoas vão ver e elas vão entrar em contato com você. E por fim, terceiro, pedir indicações. As pessoas que você já atendeu, que você colheu provas, pede para elas indicações, pede ajuda, né, para elas te indicarem outras pessoas que sofrem de dores, para que você possa levar também essa transformação
para cada vez mais pessoas levar essa missão de cura pelas mãos. E aplicando isso, vou dar um exemplo aqui de um caso de uma pupila, que é a Isabel, gente. A Isabel, ela deixou a faculdade de engenharia de produção para começar a trabalhar com massagem. E ela tinha muita vergonha de oferecer o serviço de massagem, porque ela me contou que na época da escola, ela sofreu muito bullying. Então ela tinha, não sei se a Isabel tá por aí, se tiver, um beijo pra Isabel. Ela tinha muita vergonha de oferecer a massagem, porque ela tinha medo do julgamento, já que ela tinha sofrido bullying na época da escola. Até que ela conheceu o método Natália Tanaka. Ela não tinha dinheiro para investir, mas ela pediu ajuda, porque ela falou assim, ó, ninguém cresce sem fazer investimento, então eu preciso investir. Ela entrou pro método Natália Tanaka e ela colocou em prática exatamente essas 3 estratégias que eu falei para vocês, de fazer uma listinha, entrar em contato com as pessoas, falar da transformação, convidar para ser modelos, oferecer plano de tratamento, colher as referências, colher as provas, divulgar essas provas e pedir indicações. E aplicando essas 3 estratégias, a Isabel, que antes disso não faturava nem R$500, em uma semana, aplicando essas estratégias, ela conseguiu faturar mais de R$2.000 em uma semana, colocando em prática essas 3 estratégias. E eu tô aqui compartilhando com vocês, como eu falei, né, ao longo dessa live, trazendo aqui conteúdo gratuito, dando dicas para vocês do que funciona. Não tô só falando aqui coisas que eu não testei. Eu testei, os meus alunos testaram, funciona. Agora, você que tá aqui assistindo, você tem que parar de procrastinar, tem que estar aberto. Antes de falar assim, não vai dar, não vou conseguir, não vou fazer, pra mim não funciona. Antes disso, faz, coloque em prática, porque se você se comprometer, fizer certinho, vai dar certo e você vai conseguir os seus primeiros clientes na massagem ou então seus próximos clientes. Cada vez que vier uma dúvida, uma objeção, um medo, você vai fazer o seguinte, você vai pensar que cada vez que você deixa de falar sobre o que você faz, cada vez que você deixa de vender a sua massagem, é uma pessoa que você está deixando de ajudar. É um sonho que você está deixando de realizar. É uma dívida que você está deixando de pagar. É um tempo que você está deixando de ter com o seu filho. É algo que você está deixando de realizar por falta de dinheiro. É uma dependência que você vai ter a mais das pessoas. Então, sempre vai vir desculpa, sempre vai vir justificativa. É sempre muito mais fácil continuar na zona de conforto e continuar procrastinando. Mas pensa, cada vez que você pensa, que vier na sua cabeça, não dá pra mim, não consigo, isso não funciona, pensa nisso. Quantas vidas você está deixando de ajudar? Quantas coisas você está deixando de realizar? O quanto você poderia proporcionar para sua família? Quanto que você poderia não depender das pessoas, certo? Só que se você não divulga, se você não vende, se você não capta clientes, não tem como viver da massagem. A gente ama o que faz, a gente quer ajudar o próximo, mas a gente precisa de clientes. Combinado? Meus amores, um beijo grande então para vocês. Lembrando que na próxima segunda-feira eu venho aqui com mais conteúdo. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, qualquer dúvida que vocês ficaram dessa aula, manda para mim lá no direct, que eu vou responder todo mundo. E se você quer se tornar esse massoterapeuta especialista em dor, que tem segurança para avaliar, diagnosticar, tratar seus pacientes, que vai ter uma agenda cheia, ser reconhecido, valorizado, e faturar de 5 a 15 mil reais por mês, como tantos alunos que a gente já tem, você me manda uma mensagem no direct com a palavra espera, que eu vou te enviar o link para você se cadastrar na lista de espera da próxima turma, certo? Beijo grande então, a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!